Quando nós analisamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos ver, irmãos, muitos sinais que mostram da volta de Jesus. E não sei se você tem assistido os jornais, mas no sábado mesmo, hoje é quarta-feira, no sábado teve um grande terremoto, que se eu não me engano foi no Chile, e ele foi sentido aqui na América do Sul. Ele foi sentido lá em São Paulo. Ou seja, os terremotos estão aumentando. E se você pesquisar no Google, você vai ver que cada século que passa, vai aumentando cada vez mais o número de terremotos, cada vez vai se passando. Isso é sinal da volta de Jesus. As doenças, a violência, tudo isso, irmão, é sinal da volta de Jesus. Aqui em Marcos, no capítulo 13, no versículo 36, diz: se ele chegar de repente, não encontrem vocês dormindo. O que eu vos digo a todos: fiquem vigiando. O que quer dizer ficar vigiando? É ficar alerta, é ficar atento. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, irmãos, muitas pessoas ficarão porque nunca estiveram atentos para os sinais da volta de Jesus, nunca esperaram Jesus voltar, nunca estiveram preparados para Jesus voltar, e muitos até não querem que Jesus volte. Eu lembro que uma vez eu estava pregando essa mensagem da volta de Jesus, e uma irmã, ela falou, não para me contrariar, não para contradizer a minha mensagem, mas apenas uma opinião pessoal dela, que eu sei que pode ser também a de muitos irmãos aqui, não tem nada de errado e pecado nisso. Ela falou bem assim: eu não quero que Jesus volte agora não, porque ele tem muita coisa para fazer, tem muitas almas para salvar, eu tenho muita coisa para fazer aí, não quero que volte agora por causa disso. Amém? Não está errado isso acontecer. Até porque o céu ele é maravilhoso, a vida eterna é maravilhosa. Mas se eu perguntar quem quer ir para o céu agora, ninguém quer ir. Eu sou o primeiro a não querer ir, porque a gente quer viver mais, quer desfrutar mais da nossa vida. Amém? O que Jesus falou foi o seguinte: nessa vida, fiquem vigiando. Quer dizer, vivam a vida de vocês, mas saibam que a qualquer hora Jesus ele pode voltar, ele pode vir buscar a sua igreja. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 13, no versículo 32 até o 36, mas veja o que diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, como eu falei, a minha Bíblia está no lugar de hoje, mas você fica aí na sua tradução. Lucas, capítulo 12, eu vou ler 2 versículos de Lucas, capítulo 12. Glória a Deus. Lucas, capítulo 12, que o título da minha Bíblia também diz: os sinais dos tempos. Lucas capítulo 12, versículos 54, 55 e 56, que diz assim: Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo ao oeste, dizem logo, vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento do sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, e não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época. As pessoas entendem de meteorologia, de astronomia, entendem de diversas ciências, mas não entendem do que a palavra de Deus diz. E irmãos, tem muita gente falando que Jesus vai voltar. E observa, quando tem um crente que comenta alguma postagem sobre a volta de Jesus, sempre vai ter pessoas criticando e zombando dele. Você pode ver, quando acontece alguma coisa no mundo, alguém coloca assim os sinais da volta de Jesus e tal, sempre alguém está criticando. Por quê? Porque as pessoas não entendem que aquilo que aquele irmão, aquela irmã está alertando é uma pura verdade. Jesus ele vai voltar, o arrebatamento da igreja, ela vai acontecer. Aqui Jesus fala, quando vocês estão vendo as nuvens se formando, vocês falam, vai chover. Ou seja, vocês entendem do tempo, mas não entendem dos sinais. Mas graças a Deus que a Bíblia está aberta esta noite, e nós estamos entendendo que Jesus ele vai voltar mesmo. Não sabemos quando, mas sabemos que ele vai voltar. Estamos esperando a volta dele, estamos esperando Jesus voltar. Vamos entrar em alguns sinais agora. Que na semana passada nós falamos de Mateus capítulo 24, e agora nós vamos entrar em alguns sinais. Vamos ficar em 2 textos no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4, e depois nós vamos ler o capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Você passa
1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Colossenses, todos os senses. Aí você chega em 1 Timóteo, no capítulo 4, sinais da volta de Jesus, sinais de que o arrebatamento está próximo. Capítulo 4, versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para aqueles que creem e conhecem a verdade e comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo venha a ser recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. O que Paulo está dizendo aqui? Que no fim dos tempos apareceriam gente ensinando tanta mentira que até de comida iam colocar como se fosse uma doutrina para a salvação. Tem religião aí fora que fala que você não pode comer isso, que é pecado, você não pode fazer isso, aquilo, pecado. E Paulo fala que existiriam pessoas que no final dos tempos até entrariam na área de casamento, usando o casamento para desviar o foco da palavra, proibindo as pessoas de casar. Enfim, é igual, irmãos, muitas seitas e religiões aí fora que trazem ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Como é que eu vou saber quando uma igreja, quando um ministério, quando uma denominação está de acordo com a Bíblia? Quando essa igreja, quando esse ministério e quando essa denominação está de acordo com a Bíblia. Se o que é ensinado tem respaldo na palavra, tem respaldo na Bíblia, está na Bíblia, amém. Ninguém aqui está pregando doutrinas de usos e costumes sobre roupa, ou está ensinando dogmas religiosos. Eu estou pregando a Bíblia, estou falando que está na palavra. E a palavra de Deus diz que o que Deus criou é bom. Este mundo é maravilhoso, irmãos, mas há pessoas que estão sendo usadas com espírito de engano para colocar confusão na mente das pessoas. Existe um texto na Bíblia, se eu não me engano está em Provérbios, esse versículo, que fala que honroso é para o homem fugir das questões, trazendo para os dias de hoje, quer dizer o quê? Fugir dos debates. Às vezes nós vemos que debate não vai edificar pessoas, que vai colocar às vezes mais dúvidas do que trazer clareza. Ficar fazendo aqui exposições religiosas, não, meu irmão. E nós estamos vendo que esses dias, esses últimos dias, tem aparecido cada pessoa, irmãos, cada seita. Eu me lembro que uma vez eu estava naquele evento lá em São Paulo da Marcha para Jesus. Eu estava lá no meio daquela multidão reunida e uma pessoa vinha me entregar um folhetinho. Veio me entregar um folhetinho e nós estamos no evento evangélico falando de Jesus. E aí só tem crente entregando um folheto, falando da palavra. Eu peguei, como eu pegaria em qualquer outro lugar que eu tivesse. Aí eu peguei o folheto e quando eu fui pegar o folheto, sabe o que o folheto estava escrito? Estava escrito assim, ó, e eu tenho esse folheto até hoje. Qualquer dia acho que já mostrei aqui uma vez no estudo bíblico. Nesse folheto está escrito assim, ó: para qual Jesus você está marchando? Saiba o que a religião te enganou. O verdadeiro Jesus já está aqui conosco. Quer dizer, uma pessoa de uma religião está lá no meio dos evangélicos, entregando folheto, dizendo que o Jesus que nós servimos e adorando não era o Jesus verdadeiro, mas na religião deles tinha o verdadeiro Jesus, que aquele Jesus daquela religião era o Jesus verdadeiro e não o que nós estávamos buscando. Isso é uma heresia, uma mentira, irmãos. Por quê? Porque Jesus não está aqui na terra. Não há ninguém que possa falar: eu sou Jesus, eu sou o Messias. Não, Jesus já veio, Ele já morreu. A Bíblia fala que Ele ressuscitou e Ele subiu ao céu. Ele deixou o Espírito Santo. Aqui não tem Jesus presente fisicamente, mas tem o Espírito Santo, que é a presença do próprio Jesus Cristo. Nós não vemos Jesus, não tem ninguém dizendo que é Jesus. Irmãos, nós falamos em nome de Jesus, na palavra, na pregação e na obra de Deus. Tem um pastor que é usado em nome de Jesus, os irmãos que são usados em nome de Jesus, eu que estou pregando em nome de Jesus, mas nenhum de nós carrega o título eu sou Cristo, porque nas religiões aí fora tem muita gente dizendo que é Jesus. Aqui no Brasil não tem muito isso não, tem até alguns aí que até aparecem na mídia e tudo mais, mas se você fosse para outros países,
Se você pesquisar na internet, você verá como isso é grande. O tanto de gente que fala que é Jesus, para trazer engano para as pessoas. Nós lemos o capítulo 4, capítulo 3. Capítulo 3. Não, nós lemos o capítulo 4, né? Agora o capítulo de número 3. Na verdade, o capítulo 3, se não me engano, é de 2 Timóteo. Vamos até 2 Timóteo. Isso. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós lemos 1 Timóteo, capítulo 4. Agora vamos a 1 Timóteo, capítulo 3. Que o título também diz, os últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: lembra disto, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. Eu vou explicar o que quer dizer essa religião aqui. Não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram pelas casas e conseguem dominar mulheres fracas, homens fracos também, quer dizer, pessoas fracas, não quer dizer apenas mulheres, tanto homem, mulher, criança, que são levados pelos religiosos, que estão cheios de pecados, que são levados por todo tipo de desejo de pecar. São mulheres, também homens, que estão sempre tentando, aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. A Bíblia fala que nos últimos tempos apareceriam religiões que iam ensinar tanta mentira, mas tanta mentira, que nunca chegariam à verdade. Eles ensinariam, e a Bíblia fala também que além dos falsos ensinamentos, haveriam pessoas caluniadores, incapazes de se controlar, quer dizer, que falariam muita besteira, pessoas que ofenderiam os pais, não teriam respeito às pessoas, vaidosos, xingadores, soberbos, arrogantes, egoístas. Paulo fala uma série de coisas horríveis, e tudo isso acontece nos dias de hoje. Na semana passada nós lemos um texto no versículo de Mateus que fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Então, se o amor sai, o que aparece? Se o amor desaparece, o que vai aparecer? O que é o oposto do amor. Se não tem amor, vai ter ódio. Se não tem bem, vai ter o mal. Se não tem paz, vai ter ira. Irmãos, cada vez os dias estão sendo piores. Você liga a televisão, todo dia é violência. Os jornais são violência. Eu estava assistindo hoje, irmãos. Não sei se talvez alguns assistiram aqui, né? Que estava tendo hoje o jogo da seleção de Israel lá nas Olimpíadas. E eu estava vendo um repórter falando que foi feita, que dobraram a segurança do time de Israel, porque eles estavam sendo até ameaçados, a delegação. Irmãos, até um jogo de futebol as pessoas querem destruir umas às outras. As pessoas querem, você vê hoje em dia pessoas brigando por causa de esporte, pessoas brigando por causa de relacionamento, pessoas que não aceitam o fim do relacionamento e querem fazer coisas horríveis. Tudo isso, irmãos, é sinais que o mundo está cada vez pior. O único meio, irmãos, de escapar de tudo isso é fazendo parte, irmãos, do povo de Deus, da igreja de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele usa aqui a expressão não ter um respeito à religião, quando ele fala religião, quer dizer o quê? A fé, irmãos, que nós temos. Não sei se você sabe, mas nós somos uma religião. Tem gente que fala o seguinte: não, eu não pertenço a religião nenhuma. Pertencemos sim a uma religião. Nós somos da religião evangélica. Quando o censo bate na porta, pergunta qual é a sua religião. Se você é evangélico, você pertence à religião evangélica. Tem que parar com essa hipocrisia de que, eu não sou de nenhuma religião. Nós somos sim. Quando alguém vai registrar uma igreja, a igreja é registrada como organização religiosa. Eu sou pastor, se eu vou fazer uma visita num hospital, eu falo, eu sou pastor. A minha visita é vista como uma visita religiosa. Mas mesmo usando o termo religião, não quer dizer que eu tenho dogmas religiosos. Mas o evangelho, a fé evangélica também é vista como uma religião.
mas nós somos uma religião que nós estamos ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus. E é o que Paulo está dizendo aqui, quando ele está se referindo à religião, está se referindo que a nossa fé, a igreja cristã, a igreja evangélica faz parte dessa religião que o texto fala. A Bíblia vai dizer no versículo de número 8, assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé, mas não irão longe, pois todos verão com eles que são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Aí você fala, quem é Janes e Jambres? Eu dei uma pesquisada, eu até anotei aqui para ler para os irmãos. Janes e Jambres, de acordo com a tradição judaica, eram homens mágicos egípcios que ficaram contra Moisés. Ou seja, quando Moisés queria libertar o povo, esses Janes e Jambres, segundo a tradição judaica, eram aqueles que faziam oposição ao que o Moisés falava, porque Moisés era um homem de Deus, usado por Deus para libertar o povo de Deus. Janes e Jambres, eles eram mágicos, que eles não queriam que Moisés e o povo de Israel tivesse a liberdade. Eles eram mágicos que estavam ali para iludir as pessoas, para tirar as pessoas do verdadeiro caminho, serviam ao faraó, como a Bíblia fala durante o período das pragas. Ou seja, eram homens usados por faraó, eram homens usados pelo inimigo para tirar o povo do verdadeiro caminho, porque a Bíblia fala que Moisés, ele fez o bastão de Araão virar uma cobra, para mostrar que Deus era com ele. Os mágicos fizeram a mesma coisa. Tudo que Moisés fazia, eles faziam também para colocar dúvida na mente das pessoas. Talvez você algum dia já foi alguém bater na sua porta, levar para você uma palavra vindo dizendo que era de Deus, e às vezes colocou até dúvida no seu coração. Uma vez uma pessoa bateu na minha porta e foi falar para mim da palavra da religião dele, com toda a educação, irmãos. Eu recebi aquela pessoa, atendi aquela pessoa e conversei. E quando eu falei o seguinte para ela, eu falei, é verdade, Jesus vai voltar e o arrebatamento vai acontecer. Aquela pessoa começou a rir da minha cara, na porta da minha casa começou a rir da minha cara. Por quê? Porque eu tinha que acreditar na palavra dele, mas ele não quis acreditar na minha mensagem, porque para ele a minha mensagem do arrebatamento era mentira. Por quê? Porque na religião dele não se fala no arrebatamento, porque o arrebatamento não existe. Tem religiões que falam, irmãos, que o arrebatamento não vai acontecer, que o arrebatamento não existe. Tem religião que fala, irmãos, diversas coisas. E o número de gente que vai se afastando por causa dessas pessoas. Irmãos, eu vou te falar um conselho da parte do Senhor. Não fica na internet dando ibope para esses pregadores, pastores, que na internet só fica metendo a linha nos outros, só fica expondo o pecado dos outros, só fica falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de ministério. Para de ouvir esse tipo de mensagem. Tem uns 3 aqui que eu poderia falar, que eu sei que quase todo mundo gosta. Não vou falar para não dar ibope para eles, mas eu sei que tem 3 aqui, irmão, que quando eu vejo que alguma coisa deles, eu já nem escuto. Por quê? Porque eu sei que são pessoas que só vai falar mal daquilo que eu acredito. Isso não vai edificar você. Mas quando você vê uma pessoa falando da palavra, abrindo a Bíblia, pregando a mensagem, mesmo que for de outra denominação, mas está pregando só a Bíblia, não fala mal de ninguém, amém. Mas se você quer falar mal da igreja, falar mal de Jesus, não escuta. Vai falar mal de pastor? Despreza aquela mensagem. Porque o Evangelho não vem para dividir. A igreja do Senhor não vem para colocar dúvida, não vem para afastar pessoas. Ah, mas eu sou muito sincero e eu falo o que eu penso. Quanto mais sincero você falar o que você pensa, aí que as pessoas vão se distanciando, irmãos. Irmãos, o verdadeiro evangelista, pregador e pregadora, só prega a Bíblia. Eu não preciso ficar metendo a linha em ninguém. Eu não preciso ficar criticando ninguém de denominação. Você pode ver, eu falei de religião, mas eu não ofendi a religião das pessoas. Por quê? Porque eu quero salvar, eu não quero condenar ninguém. Eu não quero levar pessoas para as trevas, eu quero trazer pessoas para a luz através da palavra. Pregue a mensagem do Evangelho com amor, com sabedoria, para que Deus possa usar você para ganhar outras pessoas. Glória a Deus. Amém. Caminhando para o final da palavra, abra a Bíblia no livro de 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, nós vamos ler o capítulo 2 e depois nós vamos ler 2 textos do capítulo de número 3. Estou falando sobre os sinais da volta de Jesus. 2 Pedro, se você abrir no livro de Apocalipse, é só você voltar alguns livros. 2 Pedro, capítulo de número 2. E depois nós vamos ler o capítulo de número 3. Glória a Deus.
2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 diz assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês, que ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou, e isto fará que caia sobre eles uma repentina destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos profetas, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, e a sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Aqui o apóstolo Pedro diz que nos últimos tempos haveriam pessoas que só seriam usadas para falar mal. É o que eu acabei de dizer aqui, nós acabamos de ler na palavra o que eu acabei de falar. E fala também que haveriam outras que só estariam interessadas no dinheiro. A verdadeira mensagem do Evangelho não está focada em ganhar dinheiro, não está focada em riqueza. Porque se você falar, irmãos, que para você ter Deus tem que ser rico, então quase ninguém vai ser salvo. Porque o número de ricos no Brasil, irmãos, e o número de pobres é totalmente diferente. Deus não vai salvar você pelo dinheiro que você tem no banco, pelo dinheiro que você tem por uma vida próspera. Se você tiver, amém. Se não tiver, meu irmão, não importa. O que importa é que está dentro de você a sua fé. Deus não está interessado no seu dinheiro, é claro, irmãos. A obra de Deus necessita de dinheiro para pagar as contas, pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar a despesa. É claro, irmãos. Se a igreja é alugada e o salão é alugado, tem que se manter o que está alugado. E se fosse próprio, irmãos, também, se essa igreja aqui tem um salão próprio, ajuda outras igrejas, investe em obra missionária e outras coisas, também a contribuição é para expandir a palavra, expandir o Evangelho. Mas, irmãos, tem muita gente que só está interessada no dinheiro, só está pregando o Evangelho por dinheiro. Não, meus irmãos. O verdadeiro evangelista, o verdadeiro pregador está pregando a palavra para salvar pessoas. Se tiver dinheiro, amém. Se não tiver, vai continuar pregando do mesmo jeito. Eu falei, é claro, o dinheiro é para manter a obra, mas nós não estamos pregando por dinheiro, não estamos interessados no dinheiro, estamos interessados em salvar pessoas. Mas o texto fala que Deus está vendo tudo, Deus está observando tudo, Deus está vendo quem são os verdadeiros pregadores e quem são os falsos pregadores, quem está pregando o Evangelho da verdade e quem só está usando o Evangelho apenas como fonte de lucro. Que o Senhor possa abrir a mente dos verdadeiros pregadores para continuarem pregando a verdade e não se corromper com este mundo que já está mal. Nós lemos o capítulo 2, capítulo 3 agora, de 2 Pedro ainda, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. O dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. 2 Pedro 3, 1. Diz assim a palavra: meus queridos amigos, essa é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas, que há muito tempo pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador, foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados por suas paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir e não foi. Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continuou do mesmo jeito que já era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem do propósito que há muito tempo Deus deu ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e do meio da água. A Bíblia fala, irmãos, que haveriam nos últimos tempos pessoas que zombariam da volta de Jesus. Alguma vez na sua vida você já ouviu alguém falar assim: mas Jesus falou que está voltando, até hoje não voltou? Desde que eu era criança eu escuto falar isso, é o que nós acabamos de ler. Naquela época o apóstolo Pedro fala: existem pessoas que falam: ele está vindo? Cadê? Desde o dia dos nossos pais, desde os antepassados falam que ele está voltando e não voltou até hoje. Quer dizer, zombariam da volta de Jesus. Você pode observar, quando aparece um crente, um pastor, uma igreja na televisão, sempre para ser motivo de piada, é motivo de chacota, pode se falar mal da igreja, a mídia pode falar mal de crente, pode fazer o que for. O pastor é visto às vezes como um mau exemplo e tudo mais.
E ainda mais se essa pessoa pregar e falar que Jesus vai voltar. Muita gente dá risada. Uma vez eu fui evangelizar algumas pessoas e falar dessa mensagem dos últimos tempos. Muitos receberam a mensagem. Isso foi na época de estudante, na época da escola. Mas lembro que teve uma amiga que era de uma religião que eu não vou falar aqui por questão de ética. E quando eu fui falar para ela e evangelizando através da volta de Jesus, ela riu, ela deu uma risadinha. Por quê? Porque na cabeça dela isso é mentira, isso não vai acontecer. Tem muita gente que está zombando, dizendo que Jesus não vai voltar, o arrebatamento não vai acontecer, que isso é mentira. Irmãos, nós devemos estar atentos. Jesus, Ele vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. E para finalizar, o último texto que eu leio com os irmãos é o livro de Tiago, no capítulo de número 5. Se você voltar mais um pouquinho, Tiago, capítulo de número 5, é o último texto que eu leio. Livro de Tiago, glória a Deus, capítulo de número 5. Está do lado do livro de Hebreus. Depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo de número 5. Como eu falei para os irmãos na semana passada, essa mensagem sobre a volta de Jesus, arrebatamento e sinais dos tempos, é uma mensagem de pelo menos 5 horas de estudo. Mas eu só tenho 30 minutos para falar isso. Então em 30 minutos eu estou espremendo o tempo aqui, resumidamente falando. Eu falei de falsas religiões, falsos pregadores, zombadores, pessoas que só pregam por interesse financeiro e outras coisas que eu citei aqui na mensagem, mas tem muitas outras coisas ainda para se falar. Tiago capítulo 5, versículo 7 e versículo 8 diz assim: Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Aleluia. Não desanime, meu irmão. Não desanime na sua fé. Jesus, Ele vai voltar. Continue perseverando, porque quando Jesus voltar, Ele vai levar aqueles que perseveraram até o fim. Persevere, não desanime, Jesus vai voltar. E se Ele não vier, continue vivendo a sua vida na sua fé. Continue acreditando e continue esperando, porque Ele virá para buscar a sua igreja. O mundo está mostrando sinais cada vez mais. Ele vai voltar e vai voltar em breve. Quando? No tempo do Senhor, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então aplauda a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus nessa noite.